Nós vamos agora, gente, abrir as nossas Bíblias no Salmos, livro dos Salmos. Você pode abrir no Salmo de número... Obrigado, meu irmão. Salmo de número 37. Abra a sua Bíblia. Salmo de número 37. Este salmo é um grande salmo da palavra de Deus. Nós não vamos ler o salmo inteiro. Este é um dos maiores salmos de toda a Bíblia. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos deste salmo. E eu vou depois explicar o porquê que nós vamos e o que nós vamos tratar aqui. Diz assim a palavra: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Que Deus nos abençoe. Irmãos, este salmo é um salmo de Davi. Você sabe que o livro de Salmos tem vários autores, isto é, vários autores escreveram salmos. Mestres de música, como é o caso de Asaf. E Davi, obrigado, irmão. E Davi escreveu vários salmos. E este é um salmo davídico. Quando nós lemos este salmo, nós percebemos o seguinte, preste atenção. Que este salmo é escrito por alguém que está num processo de amadurecimento com a vida. Não é uma pessoa nova. Não é uma pessoa com pouca experiência. Quando Davi escreve o Salmo 37, ele escreve este salmo já num tempo de maturidade da sua vida. E há aqui um tema muito interessante, que Davi está discorrendo sobre ele, que é um tema, inclusive, coincidentemente, se você inverter o número, também do Salmo 73. Olha que curiosidade. Tanto o Salmo 37 ou o Salmo 73, eles estão tratando de um assunto muito importante. E esse assunto é um assunto que está sempre diante de nós. Quando as pessoas perguntam, quando Davi questiona e era questionado, por que pessoas más, por que o ímpio prosperava? Ao olhar a existência humana aqui na terra, muitas vezes eu e você entramos no mesmo dilema. Nós ficamos pensando o seguinte: por que uma pessoa boa sofre tanto? E por que uma pessoa má, ela passa tantas provações? Esse dilema, essa tese, essa questão, ela é discorrida no Velho Testamento em várias oportunidades. Somente uma pessoa com experiência espiritual, e atenção, gente, maturidade, pode entender e responder a tais indagações. O que Davi faz aqui é, no alto da sua experiência, dizer o seguinte: observe a vida.
E tenha certeza que aqueles que são maus e vivem na impiedade secarão como a erva. As suas maldades lhes alcançarão. O que Davi faz é fazer com que as pessoas, seus leitores, alarguem o seu entendimento. E ele traz a coisa para a ideia de um futuro, de uma eternidade. E ele diz assim: pessoas más, no final da história, pagarão pelos seus feitos, e Deus trará juízo por todas as suas maldades, se não aqui, na vida futura. E aqueles que fizeram a vontade do Senhor também. Aí Davi começa a discorrer no Salmo. Eu só li até o versículo 5. A tese do Salmo é essa. Mas agora eu quero chamar a sua atenção. Você que gosta de anotar no seu celular, na sua Bíblia, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que Davi diz. Ele diz assim: nós podemos alcançar os desejos do nosso coração. E ele agora está falando com o justo, ele está falando com o santo, ele está falando com o lavado e remido, ele está falando com o crente. Nós podemos alcançar desejos do coração, nós podemos alcançar os nossos sonhos, nós podemos alcançar os motivos pelos quais nós oramos. E são 3 momentos lindíssimos aqui neste salmo até o versículo 5. O primeiro, anote aí. Quando Davi diz que este privilégio de alcançar sonhos, de ter situações realizadas na sua vida, é um privilégio daqueles que entram na presença de Deus. Anote isso. Primeiro, está aqui um convite claro para que nós entremos na presença de Deus. E a palavra, versículo 4, que está aí na sua Bíblia, que já foi transliterada e traduzida, é a palavra deleitar-se. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. O que isto significa? O que esta palavra deleita-te no Senhor tem a ver com entrar na presença de Deus? Tudo. Esta palavra, na nossa tradução, essa palavra vem do texto hebraico. O Velho Testamento está todo, ou quase todo em hebraico, só um pequeno pedaço em aramaico. E você vai ver aqui uma coisa: deleita-te no Senhor. Deleita-te. Vem de uma palavrazinha no hebraico que é a palavra brincar. Como se Davi estivesse nos remetendo à ideia de brincar. Aí você diz assim: mas como assim, pastor? Brincar com Deus? Não no sentido pejorativo da palavra brincar, no sentido saudável desta palavra. Aí Davi está dizendo: deleita-te no Senhor, brinca do Senhor. E aqui nós temos que traçar uma linha diferencial entre o que é orar e o que é entrar na presença do Senhor. Deus não está querendo só que você ore, mas Deus está querendo que todos nós aprendamos a nos deleitarmos nele. Deleita-te no Senhor. E deleitar-se no Senhor não é só orar. Quando uma pessoa está orando, presta atenção, ela está falando, ela está oralizando com Deus, ela está derramando seu coração. Ela pode fazer isso em palavras audíveis, ou ela pode fazer isso no silêncio da sua mente.
Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, quando você ora, você está falando com Deus, derramando seu coração, contando para Ele o que você tem passado. Isso é oração. Qual é a diferença então entre orar e adentrar a presença de Deus? Reverentemente, estar na presença de Deus. Nós sabemos que Deus está em nós. Mas o que significa adentrarmos a sua presença em adoração? Quando eu quero entrar na presença de Deus, ou quando eu entro na presença de Deus, isso é, gente, muito mais do que simplesmente orar. A oração já é algo poderoso, maravilhoso e grandioso. Mas adentrar a presença de Deus e deleitar-se no Senhor é ainda muito maior. Porque quando eu me deleito, quando eu adentro a presença de Deus, eu estou gastando tempo. Eu estou descobrindo, e aqui que está o detalhe diferencial, e eu não estou apenas falando com Ele, eu estou descobrindo o seu coração. Como é que eu descubro o coração, os desígnios e a vontade de Deus? Pela sua palavra. Quando você está orando, está falando, mas quando você está na presença de Deus, não apenas orando, e você está clamando com a Bíblia aberta, e você está colocando sua vida diante de Deus, com a Bíblia aberta, e está olhando como palavra de Deus, você está buscando a mente de Deus, você está buscando a voz de Deus, você está buscando o entendimento de quem Ele é, o que Ele pensa e o que Ele quer. Quando eu adentro a presença de Deus, eu vou descobrir a sua vontade. Eu vou entender o que Ele está falando a mim. Eu vou ouvir o Espírito Santo. Eu vou deixar que através das circunstâncias, o seu poder se manifeste na minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja aprendendo agora, quem sabe, uma nova ideia de comunhão com Deus. E o que Deus está esperando de nós, orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Espírito Santo revelasse a palavra a trazer à igreja nesta noite, o Senhor me colocou isso no coração. A necessidade que nós temos de aprender que o que Deus está chamando a gente para fazer é muito mais do que apenas falar com Ele. Ele quer que você fale com Ele, mas Ele quer que você aprenda a entrar na presença dEle, a ouvi-lo. Não adianta você orar e não ter um tempo para ouvir a resposta daquilo que você está orando. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você clamar e não permitir que o Espírito Santo trabalhe a sua mente. A meditação na palavra de Deus, aliás, essa palavra é muito interessante dos povos orientais, não muito utilizada adequadamente nos povos ocidentais, na nossa correria capitalista do dia a dia, mas a gente precisa aprender a meditar na palavra. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 119, há ali inúmeras indicações em outras passagens da Bíblia para que você não apenas leia, mas que você medite na sua palavra de dia e de noite. Amém, gente? Ora, entrar na presença de Deus não é somente falar com Ele é importante, mas eu quero perguntar a você, e o que Ele tem falado com você? Qual é a resposta que Deus tem dado a você? Qual é o espaço que você tem concedido ao Espírito Santo de Deus para lhe responder às perguntas que você tem feito? Quais são as posições do Senhor para nós?
quando Davi está falando no Salmo 37, deleita-te no Senhor. Ele não está falando só para que você ore. Ele está falando para que você possa adentrar e que você possa estar na presença de Deus e que você possa permitir que a sua vida seja capaz de entender o que Deus está dizendo a você. Muitas pessoas nas nossas congregações, que se dizem crentes, sabem orar muito bem. Mas a pergunta é: qual é a resposta, qual é a palavra que Deus tem dado para você? O que Ele tem respondido? Você tem orado de segunda a domingo por uma questão, por uma tese, por uma situação, por um problema, por um clamor. Qual é a resposta? Você só vai ouvi-lo, você só vai entender o Espírito Santo, você só vai compreender se você se deleitar adentrando a presença do Senhor. Compreendeu? O que nós estamos falando, o que Davi está dizendo aqui, é algo muito mais sério, mais profundo, mais significativo ainda, do que o processo de oração. Vou lhes dizer mais, irmãos. Quando Jesus, alguns numa interpretação errada sobre a palavra do Senhor, alguns acreditam que Jesus aboliu o jejum. Não vou estudar a matéria com os irmãos aqui agora, mas ele não fez isso absolutamente. Pelo contrário, ele disse que haveriam tempos em que nós jejuaríamos. O abster-se de coisas essenciais à vida, o abster-se daquilo que é tão importante à sobrevivência, para se dedicar exclusivamente à oração e à presença de Deus. O jejum não é um movimento de dieta. O jejum não é um movimento de sacrifício. Não é nada disso. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, porque o sacrifício suficiente foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o que Ele espera de nós é que em alguns momentos da nossa vida, e aqueles que podem, logicamente, aqueles que têm condições de saúde para fazer isso, que você possa gastar tempo abrindo mão de coisas relevantes, importantes e significativas, que você possa adentrar a presença do Senhor, para ouvi-lo, para entender a sua mente, para compreender quais são as diretrizes, os propósitos, os caminhos que Ele tem para você. De que adianta, minha gente, se nós continuarmos falando com Ele, sem deixarmos que Ele nos responda? Então, Davi está falando para aqueles que o ouviam: deleita-te no Senhor. Repete comigo: deleita-te no Senhor. De novo, gente. Só as meninas. Os homens: deleita-te. E toda a igreja mais uma vez. Não esquece, olha para mim, deleitar-se é brincar. Você se lembra quando você brincava com seu filho? O que você fazia? Você estava gastando tempo com seu filho, você estava investindo no seu filho, ao mesmo tempo você estava conhecendo melhor o comportamento do seu filho, e o seu filho estava conhecendo o seu comportamento, o seu pensamento e aquilo que você dizia. Deleita-te no Senhor. E Davi vai dizer o seguinte, aqui no texto bíblico: aquele que deleita-se no Senhor, aquele que gasta tempo na presença de Deus, vai experimentar uma alegria, uma satisfação no nível espiritual que nós não entendemos. Não é coisa humana, mas é coisa do Senhor e com o Senhor. Deleita-te no Senhor e você experimentará alegria. Gente, quem passa tempo na presença de Deus sabe o que eu estou dizendo. Existe um processo de paz. Quando você sai da presença de Deus, não tem como.
A paz de Cristo, como diz o texto da Escritura, se torna árbitro. A paz de Cristo começa a decidir e você começa a tomar atitudes a partir do viés da paz. A paz inunda seu coração, a paz inunda sua cabeça. Quanta gente, às vezes agitada, ansiosa, agressiva, porque falta palavra de Deus. Falta meditação no Senhor, falta abrir Escritura, falta a presença do Altíssimo, falta entender a mente do Criador e receber essa alegria, receber essa paz de Cristo que tem que ser o árbitro da nossa vida. E quando nós fazemos isso, irmão Alberto, quando nós fazemos isso, irmão Abude, minhas irmãs, nós começamos a desejar os desejos dele. Agora você vai entender a conclusão do versículo, porque é muito difícil. A Bíblia diz assim, o texto diz, deleita-te no Senhor, e ele vai fazer o quê? E ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer o quê? Os desejos do teu coração. Ué, mas como é isso, pastor? Eu oro e não respondem. O Senhor não me responde como eu esperava. Eu oro há tanto tempo e a resposta não vem. Eu clamo, faço jejum, eu vou à vigília da igreja e eu não recebo a resposta. Essa indagação, ela está esclarecida aqui. Somente aqueles que deleitam-se no Senhor. Mas presta atenção, porque essa explicação não é simples. Quando eu estou gastando meu tempo com Deus, investindo em Deus, brincando com Deus, usando a terminologia da palavra, a etimologia do texto, eu começo a conhecer a Deus. E vou fazer uma pergunta aqui que você vai entender. Quando você conhece muito uma pessoa, você dá a ela presente que ela não gosta? Sim ou não? Não. Quando você conhece uma pessoa, entra sempre na presença dela, troca com ela, troca o seu coração com ela, compartilha a vida com ela. Essa pessoa vai pedir a você alguma coisa que você não gosta? Ou que você não tem condições de dar? Em absoluto. Aqui está o segredo, gente. Quando eu me deleito em Deus, quando eu o conheço, quando eu sei o que Ele pensa pela sua palavra, eu só vou pedir, eu só vou clamar aquilo que eu sei que está em consonância com a sua vontade. Entendeu? Ora, se eu só vou clamar por aquilo que está em consonância com a sua vontade, não tem como Ele não dar, porque é a sua vontade. Deu para entender ou não? Eu fui claro, gente? Porque não é simples essa explicação, até para explicar é complicado. Mas quando, e eu espero que o Espírito Santo agora faça o trabalho do entendimento na sua mente. Quando você está na presença de Deus, conhece a Deus, sabe quem Ele é, sabe o que Ele pensa, você só vai pedir a Ele aquilo que você sabe que Ele pode te dar. É por isso que o texto diz, deleite-te no Senhor, brinca com o Senhor, entra na intimidade com o Senhor, entra na presença do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque você não vai errar no pedido. Qual é o segredo, igreja? Qual é o segredo, igreja? Qual é o segredo, igreja? Aqui está o problema da vida cristã de muita gente, dona Márcia.
Porque nós ficamos, veja bem, Manuela, é só pedindo, só pedindo, só pedindo. E quando que ele fala? Quando é que eu me gasto meu tempo e me deleito na presença dele? E entendo o seguinte: o que o Senhor tem para mim é melhor. O que o Senhor tem para mim é melhor do que eu estou pensando. Isso é confiança na soberania de Deus. É confiança no Senhor, no Pai que Ele é. Eu preciso gastar tempo me deleitando no Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor, a vida na América, é aquele discurso do imigrante que é um discurso eterno. A vida na América é muito difícil, o trabalho aqui é muito duro. Eu não quero saber se você está na América, se você está no Chile, no Japão. A palavra de Deus é para todos os continentes, todos os povos, tribos, línguas e nações. O que Deus está falando com você aqui, Ele fala no Brasil, Ele fala para os irmãos lá do Japão, da China, Ele fala na Indonésia, Ele fala no Chile. Você tem que gastar tempo deleitando-se no Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Deu para entender ou não? Por isso é que a gente não consegue, irmãos, ter os pedidos atendidos que fazemos porque pedimos errado. Pedimos aquilo que Ele não vai dar. Suplicamos por caminhos que Ele está vendo que vai dar em morte. Segunda coisa que eu quero que você entenda, vê se você consegue aí anotar sobre essa tese que eu estou abordando aqui, de deleitar-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Deus pode te dar 8 respostas. Eu estava pesquisando esse assunto com gente que entende Bíblia. Tem 8 respostas que Deus pode dar a uma pessoa. A primeira delas é assim: o que você está me pedindo, eu vou solucionar imediatamente. Essa é a primeira, a mais desejada de todas as respostas que Deus pode dar a uma pessoa. Mas tem uma segunda. Deus pode dizer assim: os teus pedidos, aquilo que você está me pedindo, vai ser solucionado depois. Não é nesse tempo. Às vezes nós queremos que a solução seja dada nesse tempo. Nós fazemos um cronograma e achamos que Deus tem que respeitar o nosso cronograma. Que interessante. Nós fazemos um planejamento e achamos que Deus tem que se encaixar no nosso planejamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem o relógio dele. E Ele vai seguir o relógio dele. Quem tem que se adequar não é Deus ao seu relógio, é você ao relógio de Deus. Então Deus pode dizer para você: eu ouvi, mas não é agora que eu vou te dar o que você está pedindo. Terceiro, eu disse que são 8. Eu não posso te responder ou te dar agora, ou solucionar agora, por razões que são de vocês. Mas como assim? Não há preparo para eu responder isso agora. Você não está preparado para que eu possa te dar isso. Há brinquedos que estão escritos na capa, na embalagem: esse brinquedo é para criança de 2 anos. Esse brinquedo é para criança de 8 anos. Você não pode pegar um brinquedo de uma criança de 18, 17, 16 anos, um adolescente, e entregar a uma criança de 2 anos. Ela pode correr risco de vida. Então, às vezes, Deus está dizendo assim: o que você está me pedindo, eu não posso te dar agora por causa de questões suas. Mas há uma quarta resposta: eu não posso te dar isso agora por questões minhas. Porque eu sou o Senhor, e quem manda aqui nesse negócio sou eu. Porque Deus disse assim para nós: aquele que quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Mas tem crente, inclusive na igreja, infelizmente, que diz para Jesus: vem e me segue.
aquilo que eu fizer, tu abençoa. As bobagens que eu fizer, o Senhor conserta. Ei, olha para cá, o discípulo é você e sou eu. O servo é você e sou eu. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Quem aqui é discípulo somos nós. O servo é você, sou eu. Nós o seguimos, nós seguimos o seu caminho e nós nos submetemos à sua autoridade e à sua soberania. Glorifique o nome dEle porque Ele é digno de louvor. Olha, quinto, eu não posso te dar isso que você está pedindo, não. Sabe por quê? Está fora da minha palavra. Eu já tive situações, meus irmãos, em gabinete pastoral, de pessoas fazendo pedidos a Deus absurdos. Pedidos que, por exemplo, configuravam questões absolutamente antibíblicas. E por uma falta de conhecimento de Deus, uma falta de conhecimento de adentrar a presença de Deus. Há pessoas que pedem a Deus coisas que a Bíblia não autoriza. E o que você acha que Deus vai fazer? Deus vai dizer para você assim, olha, lê a minha palavra. E você vai ver lá na minha palavra que isso não está autorizado há muitos séculos. Mas há uma outra coisa. Eu posso não te dar o que você está pedindo, porque não vai te fazer bem. Agora não é porque você não tem maturidade, é porque vai te fazer mal. Qual é o pai que deixa um filho brincar com um escorpião ou com uma serpente? A Bíblia diz que os caminhos dos homens, o caminho do homem, pode parecer bom aos seus olhos, mas o Senhor e do Senhor vem o peso e a decisão do Espírito. Há coisas que nós achamos na nossa inocência ou na nossa vaidade, que é resposta boa, que isso é de Deus. E há coisas que nós pensamos que é de Deus, que nunca foi de Deus. Então Deus pode dizer assim sobre o teu pedido, eu não vou te dar, porque se eu te der, você vai se machucar. E eu não quero que você se machuque. Há uma sétima resposta que Deus pode dar às nossas orações. Eu não vou atender você, ou eu vou atender você, simplesmente por misericórdia. É difícil nós entendermos, às vezes, este tópico, mas há evidências na Bíblia de que Deus agiu por pura misericórdia. O que é misericórdia? É compaixão da miséria. E por fim, tem coisas que Deus não vai dar a você ou não vai responder a você como você quer, simplesmente por questões de soberania, e não vai te revelar o porquê. Não pensa que tudo Deus tem que dar explicação para você. Aliás, eu não sei vocês, mas eu tenho um monte de coisa no meu coração que não tem explicação. Eu tenho um monte de coisa na minha vida e na vida de tanta gente boa que eu conheço, que ninguém explica. E quem somos nós para acharmos que nós entendemos toda a mente do Senhor? E Deus simplesmente vai dizer a você ou a mim, ou quem quer que seja, eu não vou te responder positivamente e também não vou te dar nenhuma satisfação. Por quê? Por uma questão de soberania e para que nós entendamos que Ele é Senhor e nós somos servos. Deu para entender, gente? Nós estamos no Salmo 37, apenas no versículo 4. Lembram? Quando Davi estava trazendo à tona a tese de por que tantos homens maus prosperavam, tanta gente ruim se dando bem no mundo, tanta gente ruim que tem dinheiro, que parece que os negócios conspiram a favor, o justo não entende, o justo passa necessidade, o justo passa lutas, e muitas pessoas na época de Davi, como até os dias de hoje, fazendo comparação. Por quê? Por quê, Senhor?
E o primeiro conselho que ele deu foi aquele que aprendemos aqui: deleita-te no Senhor. Entra na presença do Senhor, clame ao Senhor, coloque-se diante da palavra do Senhor e espera, ouça o Espírito. Um grande livro de John Stott. Quiser ler um bom livro, aliás, eu não sei se você tem este hábito, leia John Stott, ouça o Espírito. Não me esqueço de uma pregação do pastor Bill Hybels em Chicago, há uns anos atrás, quando ele, usando essa mesma tese e se referindo ao Espírito Santo na imagem do vento, ele disse e pregou: ouça o vento. Só pode ouvir o vento quem está quieto. Só pode ter a sensibilidade de ouvir o Senhor quem está quieto. Mas se você continuar falando, pedindo, suplicando e não dando tempo para que Ele fale, você não ouvirá o Senhor. Quando Davi está dizendo: deleita-te, brinca com o Senhor, entra na presença do Senhor, gasta tempo com o Senhor, fala com o Senhor, mas escuta o Senhor. Abre a palavra do Senhor, investe no Senhor. Ô, gente, quanto crente de meia tigela por aí. Mas se nós aprendermos a ouvir o Senhor, deleitarmos no Senhor, o que vai acontecer? Ele satisfará todos os desejos. Por quê? A gente só vai desejar aquilo que a gente sabe que Ele deseja. Olha que coisa linda. Eu só vou desejar aquilo que Deus deseja para mim. Então, sabe o que acontece quando a gente entra na presença de Deus? Olha para mim. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus opera em nós e no nosso desejo. Por isso que Paulo disse que o seu Espírito opera em nós o querer. Guarda isso. O Espírito Santo, quando nós estamos nos submetendo a Ele, Ele opera no meu querer. Ah, mas eu não quero, deixa Ele operar. Eu não quero, deixa Ele operar. Qual foi a oração ensinada por Jesus? Como é que ela termina? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Isto é uma entrega, isto é uma submissão de vontade. Isso é uma submissão, Abude, de desejo. Eu submeto a Deus o meu desejo. E Deus vai falando, e Ele vai me convencendo, até que eu aprendo a desejar o que Ele deseja para mim. Aí não tem errada, aí Ele satisfaz todos os desejos do meu coração. Aleluia! Oh, gente! Entenderam onde está o nosso problema? O nosso problema está numa vida cristã superficial, em que nós não entramos à presença de Deus. Nós não brincamos. Nós não sentamos no tapete, nós não entramos no quarto, não fechamos a porta. Entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto te responderá. Deleita-te no Senhor. Eu vou parar no versículo 5, que isso aqui dá vigília e culto para a semana inteira. Sabe o que Davi vai dizer agora? Depois que ele disse: deleita-te no Senhor, conhece o que Ele pensa, Ele vai satisfazer o que você tem no coração. Ele diz assim: entrega o caminho para Ele. Gente, a palavra lit, uma expressão hebraica que significa, olha aí quem joga futebol, rola a bola. É a mesma ideia. Presta atenção, Gabriel. O técnico às vezes diz assim: rola a bola. Se você ficar com a bola, você não fez a melhor jogada. Rola a bola.
Entregar, o verbo traduzido para o português como entregar, é rola a bola. Mas rola para quem? Interessante, para quem eu rolo a bola? Eu vou mais, para quem você tem rolado a bola da sua vida? Você está rolando a bola da sua vida para uma outra pessoa? Decidir pelos seus caminhos? Eu estou falando de uma coisa maior. Entrega ou rola a bola para o Senhor. Você sabe por que é difícil a gente confiar no Senhor? Olhe para cá, nunca mais esqueça isso. Sabe por que é difícil a gente ter confiança em Deus? Por causa das decepções que a gente tem com as pessoas. Ao longo da nossa vida, Angélica, nós nos decepcionamos, Lourdes, com muita gente. Não é verdade? Você vai falar na verdade? Agora nós temos que lembrar o seguinte: nós nos decepcionamos com as pessoas, mas as pessoas se decepcionaram com a gente. Por isso, como diz o pastor Ivênio lá no Brasil, estamos todos nivelados por baixo. Ninguém está nivelado por cima. Somos todos a rapeira. E as nossas decepções uns com os outros. E nós temos que ter muito cuidado, numa comunidade de imigrantes, numa etnia. Nós somos uma etnia pequenina, nós não somos daqui. Nós temos que cuidar muito bem dessa saúde relacional, desse pequeno grupo de brasileiros que estão aqui. E que se dividem em congregações. Só em Orlando dizem ter mais de 100 congregações de brasileiros. Há mais de 25 anos, por várias vezes vinha a esta cidade e só tinha uma coisa. O Walter deve lembrar disso e outros irmãos que estão aqui. Só tinha International Drive, não tinha mais nada. E a casa do Mickey, não tinha mais nada. Era uma igreja que surgiu ali, uma Assembleia de Deus, uma outra Batista. Hoje são mais de 100. Eu fico até espantado como há amor pela evangelização dessa terra. Desculpem a ironia. Mas nós temos que cuidar muito bem da saúde dessa etnia, desse grupo, dessa congregação. Porque o que nós mais experimentamos são decepções. Deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo a palavra, eu não estou dizendo nada aqui fora da palavra. Mantenha a sua palavra. Seja uma pessoa de caráter. Se há alguma falha, se há alguma questão, não há nada que Deus não dê jeito. Vamos colocar isso diante de Deus. Vamos aprender a dar palavra de honra aos nossos irmãos. Vamos aprender a guardar segredos sobre a vida particular das pessoas. Vamos proteger uns aos outros. Existem dezenas e dezenas e dezenas de versículos na Bíblia, no Novo Testamento, que fala da ministração uns aos outros. Proteger, cuidar, abençoar. A gente aprendeu a desconfiar de Deus porque a gente tem decepções e desconfia das pessoas. E esse versículo 5 do Salmo 37 se torna extremamente difícil, irmã Edilton. Clemildo, como é que eu vou confiar? Como é que eu vou entregar para Ele, rolar a bola para Ele? Porque na nossa cabeça nós confundimos as coisas. Um dos maiores missionários da história da missiologia foi David Livingstone,
Quem quiser ler sobre a biografia de Livingstone é fantástica. Um inglês que foi parar na África. Deixou toda a sua posição de riqueza, de honra, um homem de uma família bem-sucedida, e foi ser missionário na África, num tempo tão difícil. Aquele homem se dedicou tanto a Deus e protegeu tanto aquele povo, morreu naquela tribo, naquelas terras, que quando ele morreu, os ingleses foram buscar o seu corpo e levar para Londres para sepultá-lo na Inglaterra. Os homens da tribo onde ele servia disseram o seguinte: levem o corpo dele, mas deixem o coração enterrado aqui. Como esse homem nos amava. Deixem o coração de Livingstone aqui. E na sua história, na sua biografia, Livingstone afirma que o versículo que o manteve na África, todos os dias difíceis que passou, as malárias que enfrentou, os sofrimentos, foi exatamente esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Aleluia. Gente, vamos aprender a confiar nele, submeter os nossos desejos a ele. Nós estamos diante de um desafio, segundo esta palavra. O desafio é de confiar em Deus. E confiança se aprende. Como é que eu aprendo a confiar em você e você em mim? É com tempo, é com convivência. Não é lá na sua célula que você começou a se relacionar mais com aquelas pessoas, que você aprendeu o nome, por isso que as células são tão importantes. Você aprendeu o nome de todas elas. Você começou a saber dos problemas pelos quais você devia orar por elas. Confiança se estabelece com o tempo, e leva tempo para a gente confiar em alguém. Mas para quebrar a confiança, basta 1 minuto. 1 minuto. Entendeu? Para você confiar numa pessoa, leva às vezes anos. Mas para acabar com a confiança, basta 1 minuto. De você para com ela, ou de ela para com você. Mas com Deus a gente precisa aprender. Sabe por quê? Tem um detalhe interessante aqui. O homem pode te decepcionar, mas Deus não decepciona ninguém. Porque Deus não é homem para mentir. Confia no Senhor. Entrega todo o teu caminho. Caminho da tua casa, caminho do teu trabalho, caminho da tua saúde. Entrega teu casamento, entrega tudo ao Senhor. Confia nele. E a Bíblia diz o seguinte: o mais ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai fazer. Porque ele ama, porque ele é pai. E porque você é aquele filho, aquela filha que adentrou a sala do trono. Teve um presidente americano que tinha na sua frente a guarda presidencial. Mas um menino furou a guarda, passou por entre as pernas dos soldados e foi sentar no colo do presidente. Um soldado se aproximou da criança e disse: menino, sai daí, você não podia ter feito isso. O menino disse: eu podia, porque esse aqui é o colo do meu pai. O dia que a gente aprender a sentar no colo dele, a deleitar-se nele, a brincar no Senhor, você vai entender que pode confiar. Irmãos, a palavra dessa noite, ela é tão sensível, porque ela toca num ponto fundamental, o nível que nós temos de intimidade com Deus. E a pergunta é: qual é o nível? Eu não quero ouvir sua resposta, mas como fazem as escolas americanas, se você tivesse que de 0 a 5 dar uma nota para o seu nível de intimidade, qual você daria? Fica quieto, eu não quero ouvir. Qual é a nota que você daria e diria: não, eu tenho uma intimidade com Deus, nota 5, nota 4, nota 3. Talvez alguém diga: eu não tenho. Eu vou na igreja, mas não tenho.
Eu sei cantar, mas eu não tenho. Eu tenho Bíblia, mas eu não tenho essa intimidade. E aí, como é que você vai entregar o teu caminho ao Senhor se você não conhece o Senhor? Como é que você vai confiar se você não sabe com quem está lidando? Quando a gente aprende a confiar, senta no colo dele, a gente vai ouvir o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e o resto Ele fará. A situação daquela casa, a situação da imigração, a situação da saúde, entrega, lança sobre Ele tua ansiedade. Ele é teu Pai, ouça o Espírito. E o mais, hein? Ele fará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Porque Ele é Pai e porque Ele ama. Deus não vai te dar tudo que você pede. Mas se você entrar na presença dEle, você só vai pedir o que Ele vai te dar. É o contrário. Guarda essa frase. Se você entrar na presença dEle e buscar de todo o teu coração, você o achará. Sabe o que nós temos que fazer agora, gente? Eu e você, ficarmos de joelhos, pedindo a Deus perdão, pela nossa falência, pela nossa fraqueza, pela nossa pouca intimidade, por um cristianismo frouxo, fraco, que muitas vezes nós vivemos. E eu só quero terminar dizendo que Ele tem um prazer danado em abençoar a gente. Deus não tem prazer. Você tinha prazer em dar uma palmada no seu filho? Tem gente que nem sabe fazer isso direito. Tem que fazer, mas faz todo torto. Eu sei a história de pessoas que para dar uma palmada depois foram chorar. Doeu nelas. Vocês acham que Deus tem prazer nisso? Não. Deus tem prazer em abençoar. E nós, às vezes, e muitas vezes, impedimos que Ele abençoe. Vamos orar, baixa sua cabeça, ore ao Senhor. Escuta o Espírito. Deleita-te no Senhor. Brinca com o Senhor. No melhor sentido da palavra, gasta tempo com o Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai até mudar a natureza do desejo, operando no teu querer. E entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega agora. Eu não sei o que você está segurando. Entrega. Às vezes nós queremos dar um problema a Deus, mas ficamos segurando um pedaço dele, achando que com a nossa inteligência, com a nossa performance, com a nossa capacidade, a gente sabe a resposta. E a gente diz na arrogância assim: eu tenho muita experiência. Deus pede para que você entregue tudo. Solta esse pedacinho que você está segurando. E diz assim: Senhor, eu entrego meu cesto e meu Moisés. Oh, Deus, cuida, Pai. Cuida, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Eu não sei com quem e o que Deus disse a você. Com quem Deus disse? Ou falou alguma coisa. Mas talvez nessa hora você precisa dizer ao Senhor que você está largando para que Ele segure.
eu te dou o controle do meu barco. O timão é seu. O leme está em tuas mãos, Pai. O volante está contigo. Enquanto a gente adora, se você quiser, vamos orar aqui. Vem aqui à frente. Nós depois vamos nos ajoelhar aqui, quem quiser. E vamos pedir que a soberania de Deus tome conta disso que você tem tomado conta e que Ele quer tomar conta. Adoremos. Deleita-te no Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem Face a face. face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Deleita-te no Senhor. Sopra em nós, Espírito, Ele satisfará os desejos do teu coração. te queremos, Deus. Igreja, vamos cantar isso em pé. E quem quiser, num gesto simbólico, vir aqui à frente, deixar no altar a tua preocupação. É um gesto simbólico. Vem, pode sair, depois a gente vai clamar para que o Espírito Santo opere nessa área, nessa questão que você tenta controlar e não consegue, tenta dar jeito e não tem jeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor Aleluia. liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me Tua presença me curou, Senhor. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, Espírito, te queremos, Deus. te queremos, Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sopra em nós, Entrega o teu caminho ao Senhor, Espírito, confia nele, o mais Ele vai fazer. te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, ó Espírito Santo. te queremos, Deus. Pai, nós queremos deixar na tua presença agora. Os meus irmãos e as minhas irmãs estão aqui deixando simbolicamente na tua presença aquilo que tem que ser entregue, Senhor. Pai, nós temos o hábito do controle. Queremos que tudo seja controlado por nós mesmos. Mas nós declaramos a nossa incompetência nessa noite. E declaramos também o nosso pecado. Porque o Senhor nos tem chamado à intimidade, nos tem chamado ao quarto da adoração. O Senhor tem nos chamado à tua palavra, mas nós não temos dado ouvidos, Senhor. E por isso não crescemos. Nós não temos aprendido os teus desejos.
Ó Pai, que esses 2 versículos do Salmo 37 entrem na nossa mente e germinem. Que nós aprendamos, ó Deus, a nos deleitarmos na Tua presença. Que nós aprendamos a gastar e investir tempo diante do Senhor. Que nós, Senhor, possamos ter o desejo, o nosso desejo mudado pelos Teus desejos, e que possamos todos experimentar a satisfação de todos eles, porque o Senhor tem prazer em abençoar. Ó Deus, abençoa os meus irmãos e irmãs que estão deixando aqui coisas que têm tentado administrar e não conseguem, que têm tentado dar jeito e não conseguem dar jeito, que têm tentado controlar e não conseguem. Senhor, somos fracos. Agora, Pai, agora, meu Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós não temos e não podemos ter o controle. Toma, Senhor, toma essa questão, a questão do meu irmão, da minha irmã, a questão de cada um que está de joelhos na Tua presença, clamando pelo Senhor, daquele que está na internet em casa louvando e cultuando conosco. Toma, Senhor, satisfaz, toma o nosso caminho. Nós entregamos o caminho ao Senhor, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor vai fazer tudo que é melhor, porque a Tua vontade é boa, agradável, perfeita. Que nesse momento agora a leveza do Teu Espírito venha sobre nós e que nós experimentemos o ter deixado aos Teus pés o peso que carregávamos. Que ninguém saia daqui hoje carregando peso, mas que saiamos daqui hoje leves, porque o Senhor tem velado por nós. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para o ministério de adoração cantar a bênção agora, encerrando o culto. Não se preocupe de não terem ensaiado esse cântico. Vamos só ajudar a congregação. E que cada um agora em pé, na presença de Deus, possa pedir a bênção de Deus. E olha, meu irmão, começa, quem sabe hoje. Olhe para mim. Pode abrir o olho, olha para mim. Começa hoje. Se você quer aprender a se deleitar no Senhor, começa hoje. Por que vai esperar amanhã? Por que tem que ser amanhã? É hoje. Antes de dormir, que seja um versículo só, não precisa ser a Bíblia toda não. Um versículo que você agora vai comer. Aí amanhã, quem sabe serão 2. E na terça serão 3. E daqui a pouco, no final da semana, será um capítulo todo. E você se deleitando em ouvir o Senhor. E quem sabe a gente não vai nem querer mais falar. Eu conheci um homem de Deus. Esse homem é algo magnífico, de tanta comunhão. Missionário batista na Espanha. Ele diz assim: eu só agradeço, porque eu sei que tudo que Deus faz é bom. Eu aprendi só a agradecer. E eu só peço que Ele me abençoe com aquilo que Ele tem de melhor. Eu não peço nada que eu veja ou que eu quero. Eu só quero o que Ele quer. Deu para entender? Que nós cheguemos a um nível de intimidade, irmã Patrícia, irmãos que estão aqui, que nós só queiramos o que Ele quer. Que igreja diferente será, que povo nessa cidade vai ser, quando nós aprendermos que a boa vontade dEle é agradável e perfeita. Pede só a bênção dEle, e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor,
Gasta tempo. Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, Tiago. Confia nele. Aldinha, confia, e no mais ele vai fazer. Não é isso, Rosa? Fale com ele. Eu não posso te abençoar, não. Qualquer pessoa que levanta a mão assim, ó, tem que dizer assim, ó, presta atenção. Deus te abençoe. Quando você for hoje falar com teu filho na cama, você vai dizer assim, ó, Deus te abençoe. A bênção vem dele. Não é do pastor, do diácono, do irmão, do cara da diretoria, nada disso. Levante as suas mãos ao Senhor, se você quiser. A última música do nosso culto de adoração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Que conceda, Senhor, conceda sua graça. Vai lá. E te dê paz. De novo, gente, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Guarda isso. Diga que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto sobre ti. seu rosto em ti. Que conceda Graça. sua graça E te dê paz. e te dê paz. O que você quer mais? Até 1000 gerações, tua família. Que a bênção do Senhor esteja na tua família, teus filhos. Os teus filhos. Que a bênção se derrame. Que assim seja. Até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Se a presença te acompanhe Por detrás e adiante. Por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e a tua saída. E teu riso, e teu choro. É contigo, Senhor. É contigo. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém. 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 A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e presença do Espírito Santo estejam sobre nós
como igual a todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre. Volta cantando o amém, palavra que significa que assim seja.